Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast A Semana. Aqui você vai ter um resumo dos fatos que agitaram esses dias. Tudo de mais importante será informado aqui. Saúde, economia, educação e muito mais. Vamos aos destaques. Começou na última segunda-feira as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio em meio à pandemia do coronavírus no mundo. Bolsonaro fala em possível adiamento. O Brasil já ultrapassou os 200 mil casos de Covid-19 e já são mais de 15 mil óbitos. Nelson Teich pede demissão do cargo de ministro da Saúde e o novo ministro general Eduardo Pazuello assume de maneira interina. Cotação do dólar dispara essa semana e moeda chega a ser cotada a R$ 5,90. O euro a R$ 6,37. As principais notícias você vai saber agora no podcast A Semana. Olá, tudo bem? Meu nome é David Amorim, estamos ao vivo para todo o Brasil aqui no nosso A Semana, podcast que reúne as principais notícias da semana. Tudo de mais importante, o que aconteceu esses últimos dias está aqui e contamos com uma equipe para a realização desse podcast. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sou o Gabriel e nós estaremos toda semana com muita informação. Vamos às notícias. Isso mesmo, vamos lá. A assessoria de imprensa do Ministério da Saúde anunciou a exoneração de Nelson Teich no início da tarde desta sexta-feira. Vamos com mais informações com o Valentim Bezerra. Boa noite. Depois de desentendimentos, o ministro da Saúde, Nelson Teich, deixa o governo após menos de um mês no cargo e aumenta ainda mais a crise no governo Bolsonaro. A informação foi confirmada por volta do meio-dia pelo Ministério da Saúde. Mesmo com o caos que vive o Brasil com a Covid-19, ainda não foi nomeado nenhum nome para o cargo. Teich e Bolsonaro já vinham tendo desavenças por discordarem do medicamento hidroxicloroquina sobre o isolamento social em todo o país. O ex-ministro dizia em suas redes sociais, abre aspas, um alerta importante, a cloroquina é um medicamento com efeitos colaterais, então qualquer prescrição deve ser feita com base em avaliação médica. O paciente deve entender os riscos e assinar o termo de consentimento antes de iniciar o uso da cloroquina. Fecha aspas. Nelson Teich fez um breve pronunciamento e não explicou os motivos da demissão. Ele disse o seguinte, abre aspas, a vida é feita de escolhas e hoje eu escolhi sair. Ele falou também que, abre aspas, não aceitei o convite pelo cargo, aceitei porque achei que podia ajudar as pessoas, fecha aspas. Teich pediu demissão no fim da manhã desta sexta-feira. A decisão do presidente Jair Bolsonaro de alterar o protocolo para o uso da cloroquina no combate à Covid-19 teria sido o motivo da demissão. O general Eduardo Pazuello, atual número 2 da pasta, vai assumir interinamente o lugar de Nelson Teich. Esta é a segunda baixa do Ministério da Saúde em meio à pandemia. Teich tomou posse em 17 de abril, no lugar de Luiz Henrique Mandetta, demitido por divergências com Bolsonaro sobre as medidas para a Covid-19.
Muito obrigado, Valentim. Vamos agora falar sobre saúde. A pandemia de coronavírus vem sendo bastante observada nos últimos dias pelos números alarmantes aqui no Brasil. Os números de casos confirmados até o momento, e a gente vai atualizar as informações agora Vamos atualizar aqui só um pouquinho. Vamos com o Luiz Felipe atualizando as informações. Já eu trago com a tabela atualização do Covid-19. Olá, boa tarde. Em todo o mundo, casos confirmados de Covid-19 são 4,6 milhões de casos, sendo que hoje foram confirmados mais de 90 mil casos. Os mortos são 304 mil. Hoje foram confirmados mais de 310 mil mortes. E já são mais de 1,68 milhões de pessoas recuperadas em todo o mundo. Barcelos? Muito bem, vamos atualizar algumas informações sobre o Covid-19 aqui no Brasil. O Brasil atualmente tem 15.633 mortes, com 233.142 casos confirmados do novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. Foram mais 816 novos registros de morte acrescentados em 24 horas. E o Brasil é o sexto país com mais mortes registradas pela Covid-19. 233.142 confirmados, eram 218.223 na sexta-feira. Foram 14.919 casos incluídos no balanço em 24 horas. Em São Paulo, são 61.183 casos e 4.688 mortes. O estado superou a China em número de mortes. Vamos com mais alguns dados aqui também relacionados às cidades. O Acre, com casos confirmados, a gente está com 1.867 casos, com 59 óbitos. Alagoas, com 3.593 casos confirmados, com 199 óbitos. No Amapá, 3.834 casos confirmados, com 108 óbitos. No Amazonas, 19.677 casos confirmados, com 1.375 óbitos. Na Bahia, 8.314 casos confirmados, com 286 óbitos. No Ceará, 23.795 casos confirmados, com 1.614 óbitos. No Distrito Federal, 4.140 casos confirmados, com 56 óbitos. No Espírito Santo, 6.595 casos confirmados, com 271 óbitos. Em Goiás, 1.640 casos confirmados, com 69 óbitos. No Maranhão, 11.592 casos confirmados, com 524 óbitos. No Mato Grosso do Sul, 508 casos confirmados, com 15 óbitos. Em Mato Grosso, 851 casos confirmados, com 27 óbitos. Minas Gerais, com 4.474 casos confirmados e 150 óbitos. No Pará, 13.184 casos confirmados, com 1.199 óbitos. No Paraíba, 4.063 casos confirmados, com 183 óbitos. No Paraná, 2.242 casos confirmados, com 123 óbitos. Em Pernambuco, 18.488 confirmados, com 1.461 óbitos. No Piauí, com 2.085 casos confirmados e 65 mortes. No Rio de Janeiro, 21.681 casos confirmados, com 2.614 óbitos. Rio Grande do Norte, com 3.000 casos confirmados, com 136 mortes. Rio Grande do Sul, com 3.695 casos confirmados, com 132 óbitos. Em Rondônia, 1.919 casos confirmados, com 69 óbitos. Em Roraima, 1.706 casos confirmados, com 49 mortes. Em Santa Catarina, 4.678 casos confirmados, com 81 óbitos. Em São Paulo, o maior estado com índice da Covid-19 no país, com 61.183 casos confirmados, com 4.678 óbitos. Sergipe,
135 casos confirmados, com 53 óbitos. E por último, Tocantins, com 1.279 casos confirmados, com 27 mortos. Agora é com Valentim Bezerra. Bom, e agora voltamos para falar daquele problema, daquele pequeno problema que nós tivemos, quer dizer, que a CNN teve uma pequena discussão lá durante um programa, um telejornal, na entrevista do ministro Abraham. Ele é ministro da Educação. Ele estava lá para ser entrevistado sobre as medidas que seriam tomadas no Enem esse ano, já que tendo em vista que os estudantes estão reclamando do pouco tempo para estudar e também porque as escolas estão fechadas. E poucos estudantes têm condições de estudar pela internet. Vamos ler aqui algumas partes dessa entrevista bem conturbada lá na CNN. O ministro da Educação, em primeiro lugar, ele se irritou ao vivo durante essa entrevista da CNN. Weintraub ficou incomodado quando a apresentadora Mona Lisa Perrone quis saber a opinião do ministro sobre a saída do Taixe na pasta da saúde. Ele disse que isso tinha sido combinado de perguntar da saída do ministro da Saúde. Eu posso comentar rapidamente, porque não era o combinado da entrevista. O ministro continuou: a palavra tem que ser honrada. Eu combinei uma coisa, que foi falar do Enem. Vamos começar falando do Enem. Vamos ver como evolui a conversa, né? E lá pelas tantas, a gente pode até fazer uma pergunta sobre como foi a mudança. Mas eu acho que não contribui muito na primeira entrevista que você fez comigo, já chegar descumprindo o que tinha sido combinado. Mas tudo bem, fecha aspas. Então, essa fala aí do ministro da Educação lá na CNN gerou um climão e também ficou também nos assuntos mais comentados do Twitter por um bom tempo. David Amorim. Alô, David? As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio tiveram início na segunda-feira, por volta das 10 horas e 8 minutos, em meio a vários pedidos de adiamento. O prazo das inscrições foi aberto na segunda-feira e o cadastro poderá ser feito até às 23 horas e 59 minutos do dia 22 de maio. A manutenção do cronograma da prova se dá apesar de, há cerca de 2 meses, as aulas presenciais terem sido suspensas em todo o país por decretos estaduais e municipais em uma tentativa de conter a disseminação do vírus. Logo após a abertura das inscrições, candidatos chegaram a receber uma mensagem com a data errada para o fim do prazo da página do Enem. O site informava que o dia 17 de maio de 2019, data em que foram encerradas as inscrições para o Enem do ano passado, seria o último dia para fazer o cadastro no Enem deste ano. Por volta das 11 horas, o INEP informou ao portal UOL que o erro foi corrigido. Mesmo erro foi verificado pela reportagem na página do participante após a conclusão da inscrição. A falha foi corrigida por volta das 2 da tarde. Entidades estudantis, secretários de educação e reitores de instituições de ensino defendem o adiamento do exame sobre a justificativa de que nem todos os estudantes têm as condições de manter os estudos durante a pandemia ou nem sequer ter acesso às ferramentas necessárias para o ensino à distância com celular e computadores com acesso à internet. Lembrando que no último estudo do IBGE mostrou que mais de 30% da população brasileira não tem acesso à internet. Mas, apesar da crise sanitária e da suspensão das aulas, o governo Jair Bolsonaro, sem partido, defende a realização do exame em novembro. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, chegou a acusar a esquerda de agir para que o exame não aconteça. Em reunião com senadores na semana passada, o ministro disse que o Enem não foi feito para corrigir injustiças. A pasta passou a veicular propaganda em rádios e TVs defendendo a manutenção do exame sob um monte de, abre aspas, o Brasil não pode parar, fecha aspas. A maior parte do cronograma que já estava previsto para o exame antes mesmo da pandemia foi
foi mantida pelo INEP, incluindo o período para as inscrições, de 11 a 22 de maio, e a realização das provas impressas do exame, previstas para os dias 1º e 8 de novembro deste ano. Uma decisão liminar, isto é, provisória, da Justiça Federal de São Paulo chegou a determinar que o calendário do Enem fosse alterado para ser adequado à realidade do ano letivo de 2020, após a pandemia do novo coronavírus. A decisão, no entanto, foi derrubada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que acatou um recurso do governo. Em meio às decisões da Justiça, as únicas alterações realizadas pelo INEP dizem respeito à aplicação do Enem digital e à isenção da taxa de inscrição. A prova digital, que antes seria aplicada em outubro, agora será realizada nos dias 22 e 29 de novembro. Haveria um esquema piloto para apenas 100 mil candidatos. No ano passado, o Enem teve cerca de 4 milhões de participantes. O INEP também promete conceder a gratuidade da taxa de inscrição, que deste ano é de R$ 85,00, para todos os candidatos que cumprirem os requisitos necessários, como ser aluno de escola pública ou de família baixa renda, mesmo que eles não tenham realizado o pedido formal da isenção pela internet. O prazo para solicitar a isenção foi encerrado em abril, quando as aulas já estavam suspensas e os alunos não tinham mais contato com a rotina escolar. As principais críticas à manutenção do cronograma do Enem diz respeito à desigualdade no acesso à educação durante o período da pandemia e suspensão de aulas presenciais. Na Câmara, um grupo de deputados da oposição pede que um projeto de suspensão que suspende o edital do Enem 2020 passe a tramitar em regime de urgência. A reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro assinou um documento junto a outras 10 instituições de ensino do Estado do Rio de Janeiro para pedir ao MEC que adie o calendário do Enem. Maior universidade federal do país, a UFRJ, usa os resultados do Enem como principal porta de entrada para 9.500 vagas ofertadas anualmente. No documento, os reitores afirmam que milhões dos estudantes brasileiros não têm acesso à tecnologia ou à internet, o que impede ações pedagógicas similares ao cotidiano escolar com aulas presenciais. O texto diz ainda que países como China, Estados Unidos, França e Inglaterra adiaram seus exames nacionais para o acesso ao ensino superior por acreditar ser a decisão mais legítima e democrática a ser tomada nesse momento pandêmico. Responsável pelas redes estaduais de ensino, o secretário de Educação defende ser necessário aguardar o fim do ciclo da pandemia e também a suspensão de aulas para que sejam definidas as datas do Enem 2020. Abre aspas. Mesmo considerando as soluções e ferramentas que estão sendo implantadas nas redes privadas e públicas para minimizar a perda do período de suspensão de aulas presenciais, elas não estão chegando para todos os estudantes brasileiros, especialmente aos mais carentes, diz uma nota publicada pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação. Em entrevista com o Conselho da UOL, em abril, o presidente do INEP, Alexandre Lopes, defendeu a manutenção do calendário do exame e afirmou que, abre aspas, o maior prejuízo para a sociedade é não ter essa política pública que é o Enem, fecha aspas. Segundo ele, caso regras sanitárias sejam decretadas pelo Ministério da Saúde para a realização do exame, elas serão acatadas. A notícia está disponível em educação.uol.com.br. Muito bem, vamos com o Luiz Felipe, que vai trazer as informações sobre a alta do dólar. Luiz Felipe. Luiz Felipe. Tava mutado. Boa noite, né? Nessa quinta-feira, dia 14 de maio, o dólar comercial bateu sua alta recorde de R$ 5,96, porém fechou o dia em R$ 5,81. O dólar de turismo alcançou a marca de R$ 6,06 nessa sexta-feira, enquanto o dólar comercial encerrou em R$ 5,83, com a alta de 0,34% e de 1,77% na semana.
Com o pedido de demissão do ministro da Saúde, Nelson Teichler, a moeda acabou ficando instável. O euro está na casa dos R$ 6,30, quase batendo R$ 6,40. Na quinta-feira, a moeda ficou 5 centavos mais caro, sendo cotada a R$ 6,44. A Bolsa de Valores de São Paulo, o índice Ibovespa, fechou o dia em queda de 1,8% e acabou a semana com perda de 3,37%. Nessa sexta-feira, o índice Ibovespa ficou em 77.556 pontos, com o volume financeiro negociado de 25,877 bilhões de reais. Devido à insegurança dos investidores para manter a posição comprada antes do fim da semana, em um cenário de tanta instabilidade quanto o atual. David? Não. E agora vamos continuar com mais informações sobre política com o Valentim Bezerra, que vai falar sobre a prisão de manifestações pelo ministro Alexandre de Moraes que ele decretou. Valentim. Então, quem acompanha os jornais viu nas últimas semanas as manifestações, algumas até consideradas inconstitucionais, contra o Supremo Tribunal Federal, que pedia, inclusive, a volta do regime militar aqui no Brasil. Então, há algum tempo atrás, alguns manifestantes foram até a frente do prédio que o ministro Alexandre de Moraes mora lá em São Paulo. E durante essa manifestação, a polícia foi chamada e os dois foram levados para o 15º Distrito Policial. E depois, agora, nos dias de hoje, eles devem ser transferidos para um presídio. E vamos recapitular essa história aí das manifestações. Foi no último dia 2, quando cerca de 15 pessoas se reuniram com bandeiras do Brasil, cartazes e uma caixa de som e gritaram ofensas contra o Alexandre de Moraes e palavra de ordem contra o Supremo Tribunal Federal em frente ao prédio em que mora o ministro, na capital paulista. Os 3 homens foram detidos, entre eles os 2 presos neste sábado, dia 16. Bom, é o inevitável a desestabilização do governo e da política, né, em meio à pandemia. David Amorim. Isso, exatamente. A gente, por exemplo, quando fala em questão de adiamento de Enem, a gente está falando aí de milhares de estudantes, de acesso à questão da universidade, e a gente vê que tem essa resistência do Ministério da Educação, do ministro Abraham Weintraub, que afirma que é muito cedo para poder se falar em adiamento. Isso ele falou em uma entrevista concedida à emissora CNN Brasil nessa semana, e aí ele disse que era muito cedo e a gente não pode colocar datas prevenidas, sendo que ainda não há um momento certo para que essa pandemia acabe, porque mesmo com o declínio da curva, ainda fica uma atenção para que quando essas medidas elas forem flexibilizadas, as pessoas continuem fazendo uso da máscara, do álcool em gel, está ali mantendo esse distanciamento social, porque, querendo ou não, o vírus ainda vai estar em circulação e é provável aí que tenha até mesmo um segundo pico, que é o que outros estudos de universidades do mundo todo estão prevendo isso aí. Ou seja, a gente tem que continuar o cuidado, mesmo com o declínio da curva, porque a gente já vê aí colapsos no sistema de saúde em estados como o Amazonas, o Ceará também, que está com mais de 90% da sua capacidade de leitos, tanto da rede pública quanto privada. Então a gente tem que ter esse olhar mais atento quando a gente fala nessa questão. Gabriel. Pois é, e no meio dessa pandemia também está rolando a corrupção. Aqui em Santa Catarina tem um escândalo envolvendo os respiradores com o governador Carlos Moisés. A situação está bem complicada, pessoal. Teve já a exoneração do do secretário da Saúde, perdão, e tá bem complicada a situação.
Posso comentar sobre o adiamento do Enem? David Amorim? Oi. Aqui. Pronto. Pois é, essa questão é o que a gente vem falando, vem sempre aí. A gente vê aí pesquisas que mostram que a desigualdade é cada vez maior de estudantes que não têm acesso à internet, não está ciente do que as escolas estão aplicando para aqueles alunos que têm acesso à internet. A gente vê aí que a desigualdade, ela se encontra ali mais aparente do que a gente mesmo imagina e estão querendo tampar o sol com a peneira. Luiz Felipe. Então, essa questão do adiamento do Enem, ela, aqui no meu estado, Mato Grosso principalmente, nós estudantes da rede estadual, teve uma greve no ano passado, durou 3 meses. Ainda aqui no estado a gente não conseguiu começar o ano letivo de 2020. A gente mal chegou... quando ia começar as aulas, quando ia voltar as aulas para o ano letivo de 2020, que a gente terminou o ano letivo de 2019 em fevereiro, começo de fevereiro, só a quarentena. Aí o governo do estado praticamente distribuiu um material porco na internet, material, não vou falar desatualizado, material que não é tão complementar. Não tem sentido. O mesmo material para praticamente o ensino médio, o ensino fundamental, parece matéria de primeiro ano. Então, e também tem alunos que nem têm acesso a esse material por causa que não tem acesso à internet, não tem computador, celular em casa. Aí fica bastante ruim isso por parte do governo não tomar uma providência mais séria para manter os alunos do ensino estadual continuar estudando, né? Exatamente. E continuando nessa questão de educação, as aulas retornaram na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, porque os alunos não tiveram aula no começo do ano, porque houve um atraso no pagamento do 13º para os professores da rede estadual de ensino. Ou seja, desde o ano passado que esses alunos não estavam tendo aula e até esses últimos dias não estavam recebendo nenhum conteúdo adicional, mesmo com a pandemia de Covid. Ou seja, as pessoas deveriam ali estar buscando conhecimento, estar procurando aí continuar essa rotina de estudos, procurando estudos pela internet, estudos para o Enem, de várias plataformas que existem. E aí fica meio complicado, né? Mas o governo de Minas Gerais já afirmou que teve essa retomada, tudo virtual, vai ter uma plataforma disponível para todos os alunos com internet e vai ter material impresso para esses alunos que não têm acesso a nenhuma tecnologia ou internet para poder ter acesso e continuar tendo esses estudos, mesmo que à distância. Gabriel. Pois é, eu vou só atualizar uma informação que eu tinha começado ali, só que deu um probleminha aqui. Tá no site do Intercept, tá? É relacionado aos escândalos dos respiradores em Santa Catarina, tá? Suspeitos, eles têm os contratos em mais 2 estados, tá? Do escândalo dos respiradores. E eles usaram um ex-jogador da seleção para fazer negócios, tá? O empresário que intermediou a venda de 200 respiradores ao governo de Santa Catarina por 33 milhões, um negócio fraudulento, tem contratos com o governo do Pará e prefeituras catarinenses e de Goiás para fornecer vale alimentação a estudantes das redes públicas durante a pandemia de Covid-19. A fraude em Santa Catarina, denunciada pela investigação exclusiva do site Intercept, detonou uma crise política que derrubou 2 dos principais secretários do governo de Carlos Moisés, que é governador aqui de Santa Catarina, do PSL. Um bombeiro que se elegeu na esteira do bolsonarismo e faz o próprio governador balançar no cargo. Como no caso dos respiradores, os contratos de vale alimentação foram fechados em caráter emergencial. Isto é, para quem não sabe, ele é sem licitação. Por causa da crise do novo coronavírus, apenas no Pará, o negócio deve render 21,5 milhões em 3 meses. O empresário Fábio Guasti, a quem autoridades de Santa Catarina chamam de um dos principais articuladores do esquema criminoso no negócio dos respiradores. O grupo de Guasti tem base em Guarulhos, São Paulo, inclui empresários de políticos no Rio de Janeiro e São Paulo, e contou
com participação direta de servidores do governo de Santa Catarina. Segundo a investigação, eles pretendiam usar o dinheiro dos respiradores para comprar kits de testes rápidos de Covid-19 e revendê-los a outros estados. Seria uma forma de lavar o dinheiro. A atuação do grupo não está restrita só aqui no sul do país. O meu Vale, que pertence à Guaste, acertou em abril um contrato para fornecer cartões de alimentação para estudantes da rede pública do Pará por 21,5 milhões. O negócio foi feito com dispensa de licitação e terá 3 meses de vigência. Essa matéria você pode ler na íntegra no site intercept.com. Você vai ver lá os escândalos relacionados aos respiradores em Santa Catarina. David Moreira. Vamos agora com a análise do Valentim Bezerra. Bom, meu tema não estava na pauta, mas eu estava vendo aqui e é um assunto até bem relevante, é uma coisa que a gente vê bastante nos nossos dias, que é a agressão à imprensa. A gente vê bastante e no último dia 21 de abril saiu uma lista elaborada pela organização Repórteres Sem Fronteiras, que lista a posição, a qualidade da liberdade de imprensa no Brasil. E de 180 posições, o Brasil está na posição de número 107 nessa lista. E é o que a gente vê, principalmente do lado dos manifestantes, os manifestantes que apoiam o governo Bolsonaro, a intimidação nas ruas, né? Então a gente não pode esperar, principalmente os estudantes, a gente não pode esperar uma atuação forte do presidente e do ministro da Educação na área da educação, sendo que os próprios eleitores, em grande parte, a maioria, não tem a educação de respeitar a imprensa que está aí para noticiar. Então, não podemos esperar nada de muito importante, nem do ministro da Educação e nem do presidente. Obrigado, Valentim. Gabriel. Uma situação complicada que a gente vê atual, né? Os políticos, eles estão usando o pretexto da crise do coronavírus para lavar dinheiro e, fora a crise que já está instalada no país há muito tempo, tanto política quanto uma situação bem complicada o nosso país vive atualmente. Exatamente. Vamos agora saber o que os nossos internautas estão achando aqui, participando da nossa live através do chat. Gabriel. Deixa eu só atualizar aqui. Enquanto isso que você escuta, o nosso podcast vai estar disponível no canal do YouTube, podcast A Semana, vai estar disponível completo na íntegra para você escutar quantas vezes você quiser. E estamos também planejando para o lançamento nas plataformas de áudio como o Spotify e Google Podcasts. Só um pouquinho atualizando aqui, porque quando é para funcionar o negócio... Tranquilo. Vai. E fazendo aqui uma análise relativa a esse escândalo, a gente pode ver que vários governadores, líderes, né, ou prefeitos também, secretários, estão se aproveitando dessa pandemia de Covid-19 e fazendo uso indevido de recursos que eram para poder salvar vidas, né, para a compra de respiradores. Lembrando que lá no Pará 19 respiradores não estavam funcionando e foram coletados pela polícia, no Amazonas, estado do Amazonas, que teve essa coleta aí de respiradores, não estavam funcionando. Já foi afastada do seu cargo por estar com essa suspeita de envolvimento no superfaturamento na compra de respiradores no estado do Amazonas, o estado do Amazonas que vive uma crise muito caótica quanto se diz a questão de leitos e também nos cemitérios, porque são muitos corpos em um pouco espaço de tempo e até mesmo os próprios coveiros não estavam até mesmo preparados para poder fazer o tanto de enterros que eles fazem hoje. O Brasil já atingiu infelizmente a marca de 15 mil mortos e a gente não vê
uma atuação coerente e correta do presidente da República, Jair Bolsonaro, que inclusive está prevendo a participação dele em manifestações, provavelmente amanhã, se não for amanhã, será nos próximos dias, mas a gente vê o mau exemplo que está sendo esse líder político diante de uma pandemia que está levando muitas vidas, está levando um agravamento da crise econômica, em manifestações e também, provavelmente amanhã, até porque fica um pouco difícil ter muitos corpos e não ter ali as covas, não ter tudo preparado para ter pelo menos um enterro digno, porque a gente nem sabe que aí o enterro de uma pessoa que morre de Covid, o caixão é fechado, então ali é o sofrimento para a família, que não vai ver mais o rosto daquela pessoa, vai apenas se lembrar por memórias, se lembrar por fotos, se lembrar por momentos, e não ter a oportunidade de dizer um adeus, um até logo, e ver aquele caixão fechado. A gente é claramente observado que deve ser muito dolorido. Então, assim, a gente vê uma postura dessa do presidente da República como uma postura inadequada, incoerente, que a gente poderia ver que ele poderia estar fazendo muitas coisas, está sendo a favor, né, das medidas que o Ministério da Saúde está tomando, que governadores, prefeitos, secretarias estaduais e municipais de saúde estão tomando, que algumas cidades, por exemplo, no estado do Pará, Maranhão, a capital Fortaleza, e também lockdown em Recife. O lockdown em Recife começou hoje, né, e aí prevê um isolamento mais rígido, o aumento aí da fiscalização para que essas pessoas evitem de fato a circulação, comprovem o porquê que elas estão saindo, e isso a gente vê que essas ações estão sendo necessárias para conter o número alarmante de casos que estão aqui no Brasil da Covid-19. E na última sexta-feira, ontem, na ocasião, completou 7 dias de lockdown na capital cearense, e aí ainda há uma especulação se vai ter ou não um adiamento desse lockdown, porque Fortaleza vive um grande surto da pandemia de Covid-19, vem sendo ali o epicentro de todo o estado do Ceará, mas a atenção também se volta para outras cidades como Sobral e também em Juazeiro do Norte, que essa semana teve as suas primeiras mortes confirmadas. Gabriel. Bom, estou tentando atualizar aqui, mas quem está participando com a gente aqui Redação Rúbia, obrigado pela audiência. Beatriz Silva, Gabriel Menezes, João Carlos CB Júnior, Gabriel Menezes, Belcraft, CJ301 Maia, boa noite, seja bem-vindo. Grupo JB também, e Rede SC também está aqui com a gente. Tá na tela já, ó. O povo participando aí com a gente no nosso podcast. Isso. Gabriel, falando das manifestações, quem for fazer manifestação vai fazer manifestação em qualquer cidade, menos em Campinas, porque a justiça barrou as manifestações e autorizou o uso da força policial em Campinas, caso tenha alguma manifestação por lá, tá? Essa liminar já tinha sido expedida, e a justiça lá de Campinas estendeu a validade dessa liminar concedida na semana passada para barrar a manifestação contra o isolamento social na cidade. Agora a decisão do juiz Luiz Mário Mori Domingues, da segunda vara da Fazenda Pública, vale enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Na prática, a liminar proíbe a realização de protestos, mas também de qualquer tipo de aglomeração no município. Obrigado, Valentim. Agora é o David Amorim. Pronto, e aqui a gente sempre fica, né, nessas expectativas de que novas decisões e que não venham a ser atrapalhadas para conter a Covid-19, e a gente vem observando aí, né, como eu já havia falado anteriormente, a irresponsabilidade do presidente da República, que poderia estar apoiando medidas de isolamento, medidas para prevenir e conter a Covid-19, como o lockdown, né, um aumento da fiscalização para que haja diminuição dessa curva, que a gente já saia logo do pico, que a gente saia logo disso,
porque o Brasil não tem a estrutura que outros países teve para poder amparar esses doentes que foram infectados pela Covid-19, certo? Agora a gente também pode ter uma observação interessante, né, do quão importante é o uso da máscara, o uso do álcool em gel, a importância de manter o distanciamento social, né, se você for sair, por exemplo, ir no supermercado, fazer aquela compra que é muito importante, manter esse distanciamento social. Por quê? Porque cada vida é muito importante, entende? E, por exemplo, a gente não tem leitos de UTI para todo mundo, porque, por exemplo, as pessoas podem ser, por exemplo, uma pessoa pode ser infectada, né, de uma forma e outra pessoa pode ser de outra. Uma pode ser de uma forma mais leve e outra de uma forma mais grave. A outra pode não chegar a sentir sintomas, que são as pessoas assintomáticas, geralmente são as mais jovens, mas também podemos colocar abrir um parágrafo, um parêntese, que tem adolescentes, jovens, pessoas com em média 25, 30 anos, que têm uma vida saudável, mas que infelizmente perderam a vida para a Covid-19. E aí a gente observa que o Brasil não tem essa estrutura para poder amparar essas pessoas que ficam doentes pela Covid, que até mesmo em alguns casos poderiam até mesmo sido evitados, né? Essas pessoas poderiam ter pedido a outra pessoa, a gente também abre outro parêntese, porque tem idosos que vivem só, não tem uma companhia. Inclusive tem ações solidárias de idosos que moram em um prédio em que pessoas mais jovens estão, né, perguntando, olha, o que você precisa, deixa aqui anotado. Isso é muito interessante porque a solidariedade em meio à pandemia é o aumento da esperança de que os dias melhores podem vir, mas também com a contribuição de cada um. Não adianta que eu somente fazer a minha parte, todos nós temos que fazer a nossa parte. E muitas pessoas que são convocadas para essas manifestações e não fazem uso correto da máscara, né? Porque tem pessoas que colocam a máscara no queixo e não é mesmo que nada. Por quê? Porque você está abrindo ali os canais de transmissão do coronavírus. Por exemplo, se você está com a Covid, você pode ter o risco de contaminar outra pessoa, né? Por exemplo, você não está sentindo sintomas, mas você pode estar transmitindo para outra pessoa. E assim vice-versa, você pode estar recebendo outra pessoa se você não estiver fazendo uso da máscara corretamente. Correto é você tanto colocar quanto tirar pelas laterais, quando após 2 horas, que é o tempo máximo, né, de uso dela, você coloca numa água, numa vasilha com água, por exemplo, e solução de água sanitária, né, dependendo da quantidade de água que você colocou. Tudo isso é muito importante para que a gente possa conter logo a Covid-19, que é uma pandemia histórica. A gente nunca teve uma doença tão alarmante quanto essas, certo? E aí a gente vem vendo essa crise política que acaba tendo essa interferência com os cuidados, né? Porque a gente vê muitas demissões. Tivemos aí no começo a demissão do Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde. Depois já foi nomeado outro nome que era já o ex-ministro Nelson Teich. Tivemos a demissão do diretor-geral da Polícia Federal. Foi nomeado o presidente Jair Bolsonaro quis nomear o outro nome, o Alexandre Ramagem. Porém, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, barrou, porque poderia ser uma decisão muito pessoal, por ser apenas amizade e acabar interferenciando e derrubando inquéritos até mesmo da família do presidente. Então a gente vê a importância de serem colocadas pessoas nesses cargos importantes, pessoas que sejam ali, não coloquem a amizade em jogo, né? Mas que sejam pessoas coerentes, coesas, né, que desenvolvam realmente o seu papel de diretor-geral da Polícia Federal, que é um cargo aí muito elevado, entende? E a gente pode observar também outras demissões, como a saída do ministro Sérgio Moro pela demissão do diretor-geral da PF, e aí houve essas desavenças, está havendo essas desavenças
entre a própria equipe do presidente Bolsonaro. Então a gente pode ver que é uma preocupação sim, que todos nós temos que ficar atentos e desejar aí que tudo se esclareça, que tudo melhore, mas também sempre aí com esse foco, com essa atenção e para que isso melhore, né? Porque a crise política interfere em muitas coisas, em várias questões, quanto questões econômicas, quanto às questões de saúde pública, nessa crise sanitária que vive aí todo mundo. E a gente vê que não tem muito preparo dessa equipe do presidente, né? Porque se tivesse, a gente não estava noticiando demissões, a gente não estava falando em desavenças, mas é infelizmente o que está acontecendo. Gabriel. Muito bem, vamos com as suas participações aqui. Agora são 10 horas e 53 minutos. Quem está participando com a gente aqui é o Bielcraft TV. Obrigado pela audiência, seja bem-vindo. Rodrigo Schmidt, muito obrigado pela companhia, amigo, seja bem-vindo. Juninho Bento também está aqui na transmissão. O pessoal tá brigando aqui, mas está tudo certo. Considerações finais por parte de vocês aí, Valentim Bezerra. Então, só ressaltar os pontos aí que foram falados. E para quem estiver ouvindo ficar em casa, ter consciência. Tem muitos jovens que pensam, eu sou jovem, sou saudável, minha imunidade é muito alta, estou no auge da minha vida, mas provavelmente tu tem uma avó, uma idosa dentro de casa que não tem, que muitas vezes infelizmente não tem uma saúde perfeita. Então pensar isso, tu sair, tu contrair, já que tu tem uma saúde boa, tu contrair, tu ser assintomático e tua avó pegar a doença por tu. Então tu tem consciência aí dessa situação, dessa pandemia. Fique em casa se puder. Considerações finais, Luiz Felipe? Continuando a falar, né? Deveria a pessoa que tem esse pensamento, né? Que ela não vai pegar coronavírus, caso ela tenha uma saúde perfeita, né? Ela tem que pensar mesmo nas pessoas que passam o tempo ao redor dela. Que deve ter uma mãe que não deve ser boa de saúde, uma avó, um tio, qualquer parente que for, ou talvez seja até uma pessoa que ela passe por ela na rua, ela pode acabar espirrando, aí acaba transmitindo para a pessoa na rua. E também tem outra questão de você usar máscara, não é entrar dentro usar máscara só para entrar dentro do estabelecimento, não. Você tem que colocar a máscara e você tem que ficar dentro do estabelecimento. Muitas vezes, quando eu fui no mercado, tinha muita gente que tirava a máscara só depois que passava pelo segurança na porta. E aí, já que lá dentro do mercado é um ambiente mais fechado, lá é um local de fácil propagação do vírus, né? Então, deixa eu minhas considerações. David Amorim. O que a gente sempre vem afirmando, pedindo que as pessoas fiquem em casa, só saiam se for realmente o necessário, né? E estar sempre atento às novas informações que vão saindo, né? E aproveitando essas considerações finais para adicionar uma informação que é da Caixa Econômica Federal sobre o auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal já divulgou o calendário para a segunda parcela do auxílio emergencial. E aí vai começar a partir do dia 20 de maio, né? Aí o calendário para as pessoas que têm a conta social digital que foi aberta no ato da inscrição dessas pessoas. A consulta ela pode ser realizada pelo aplicativo Caixa Tem. Não é necessário a pessoa olhar novamente o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, somente para as novas pessoas, né, que foram incluídas em uma votação da Câmara, que já foi aprovada, que isso não é uma nova classificação de pessoas aí para receber esse auxílio, que está ajudando muitas pessoas, mas que infelizmente a gente veio receber a notícia essa semana de que mais de 70 mil militares receberam esse auxílio emergencial. E a gente pode dizer aqui de novo, militares, né? Pessoas que ganham bem e aí fazendo a solicitação e
a gente fica mais invocado é que esse auxílio foi aprovado, né, de alguma maneira, a gente não entende como é que isso acontece, e pessoas que ficam na análise, passaram muito tempo por esse processo, e aí, infelizmente, acontece isso daí, né? Mas aí a gente torce para que as pessoas consigam, né, receber esse benefício que ajuda em muita coisa, né? Então, só divulgando aqui o calendário. Para os nascidos em janeiro e fevereiro, começa dia 20 de maio na quarta. Quem nasceu em março e abril, dia 21 de maio. Em junho, para os nascidos em maio e junho, começa dia 22 de maio. Para os que nasceram em julho e agosto, no dia 23 de maio. Para os que nascerem em setembro e outubro, no dia 25 de maio. E em novembro e em dezembro, no dia 26 de maio. Lembrando que é diferente para quem recebe Bolsa Família e vai funcionar também diferente para quem vai fazer saques ou transferências. Os saques, para quem vai sacar pela conta Poupança Social Digital, você vai poder começar a sacar a partir do dia 30 de maio e a partir daí a cada dia útil, pelo mês de aniversário. Por exemplo, dia 30 de maio vai ser para quem nasceu em janeiro, para quem quiser fazer o saque ou transferência. Dia 1º de junho, né, vai ser para quem nasceu em fevereiro, e assim sucessivamente. E esse calendário a gente vai detalhar bem direitinho, é só você ficar bem atento, certo? E aqui eu deixo as minhas considerações finais. Fique em casa, faça o correto da máscara, use álcool em gel, porque isso é importante não só para a sua saúde, mas para o seu bem-estar, o seu convívio, para a sua família, e você vai estar contribuindo com o Sistema Único de Saúde. Muito obrigado a todos. Pois é, e um ponto só finalizando aqui a participação do público no nosso canal do YouTube. Rodrigo Schmidt comentou que as pessoas se aproveitam e as que realmente precisam não conseguem retirar esse auxílio emergencial. Isso é realmente a mais pura verdade. Tem gente que não tem necessidade de pedir o auxílio, solicita o auxílio, às vezes é contemplado, e quem precisa realmente não é contemplado. É uma situação bem complicada. Bom, o primeiro podcast, o nervosismo obviamente vai ter para tudo, mas a gente quer agradecer a audiência de todos, a participação de todos que estiveram com a gente. Aqui comigo, David Amorim, Luiz Felipe e Valentim Bezerra também. Agradecemos imensamente pela sua audiência. Uma boa noite e até semana que vem tem mais um podcast. Boa noite, até semana que vem. Boa noite a todos, até semana que vem. Muito obrigado pela sua participação, e semana que vem tem mais a semana. Muito obrigado. Não esqueçam, fiquem em casa. Boa noite, fique em casa se puder.